Olá! Estamos novamente juntos no nosso estudo bíblico. É tão bom estudar a Bíblia, não é? Faz tanta diferença, o nosso coração se enche. E não somente isso, nós nos tornamos um pouco mais parecido com os seres do céu. Por que você acha que os seres do céu são bons? Porque entram em contato com as coisas de Deus. Porque absorvem os pensamentos de Deus, porque suas atitudes são resultados de pensamentos bons, de vida boa, de aproximação com o céu, porque Deus passa a viver dentro deles. É isso mesmo. Agora, o Espírito Santo viveria num local sujo e impuro? Nós precisamos pedir a Deus que nos purifique, não somente a nossa carne, mas também a nossa mente, de situações e pensamentos que não são como o de Deus. Vamos orar ao Senhor, porque temos que dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado e bendito seja o Teu nome para sempre, pela oportunidade que temos de abrir a Bíblia, a santa palavra de Deus, e estudarmos juntos. E que pela graça e poder do Senhor, estamos diante da Tua presença, louvando o Teu nome, realizando este momento especial de oração, de busca da Tua palavra e da Tua vontade. Ensina-nos a viver como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo anterior, nós estudamos a diferença entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei cerimonial haveria de passar com o tempo. Esta lei, no entanto, era eterna. E haviam outras leis também, que são leis de saúde, leis sociais, leis de vida, leis de tratamento com as pessoas, porque Deus, Ele quer que sejamos felizes em todos os sentidos. Ele quer que entendamos como Ele pensa, como é que vivem as pessoas no seu reino. Na última vez, a última pergunta que eu tinha feito para você foi qual é a natureza da lei moral. E nós tínhamos encontrado em Romanos 7, verso 14, a seguinte informação. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido como escravo ao pecado. A lei de Deus é uma lei espiritual. Deixa eu mudar de lugar aqui, para ficar mais fácil para nós, tá bom? Aí eu coloco aqui a lei cerimonial e aqui a lei moral, tá bom? Então agora vamos entender mais um detalhe. Salmo 19, verso 7. Vai lá na sua Bíblia, correndinho, Salmo 19, verso 7. Você vai entender mais um detalhe sobre a lei moral de Deus, tá? Salmo 19, o verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Peraí. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita. Peraí, por que Deus mudaria alguma coisa que Ele chama de perfeita? Ou talvez Ele não tenha mudado. É isso que você precisa entender. Será que Deus mudou alguma coisa? Vamos ver daqui a pouquinho. Poderiam as ofertas ordenadas pela lei cerimonial satisfazer ou tornar perfeita a consciência do crente? As leis relacionadas às cerimônias poderiam tornar perfeita a consciência do crente? Vamos dar uma olhadinha, por favor, em Hebreus. Vai de novo em Hebreus, capítulo 9. Lembra? Eu gosto muito do livro de Hebreus, já falei isso para você diversas vezes, porque o livro de Hebreus é um declarador de muitos detalhes. Hebreus 9, verso 9, tem a seguinte informação. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferece tantos dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Por que estas leis ela não podia aperfeiçoar ninguém? Porque era uma lei que tinha um tempo determinado que apontava para Jesus. Ela era um símbolo de Jesus. Entendeu isto? Tá claro? Avante. Agora veja. Até que tempo impunha a lei cerimonial que se realizasse o serviço no santuário terrestre? Até quando isso deveria existir? Aí em Hebreus 9, verso 10 diz: não peçam de ordenanças de comidas, bebidas e várias oblações impostas até a época da reforma. Que época da reforma era essa? Você está vendo que as pessoas confundem esta lei com essa? Pensam que quando Jesus veio, essa lei não era, essa daqui não era mais para seguir. Mas na verdade a que não precisava seguir era esta. Até a época em que Jesus viesse. Vamos dar para você entender melhor sobre isso. Vamos ver que miraculoso acontecimento ocorreu por ocasião da morte de Cristo, significando que acabara para sempre o sistema sacrificial. Conto. Vai lá em Mateus 27, vai lá, Mateus 27, aconteceu um negócio indicando que não precisava mais disso. Mateus 27, versos 51 e 52, vamos juntos? Mateus 27,
Vamos lá. Verso 51. Nesse mesmo instante, o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Peraí. Lá no templo, para separar o lugar santo do lugar santíssimo, que era aquele lugar especial, aonde então, naquele espaço, Deus próprio habitava e ninguém conseguia ir lá, só o sumo sacerdote uma vez por ano. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, exatamente na hora que Jesus morreu, foi rasgado aquele templo de alto a baixo, foi rasgada sem uso de mãos humanas, né? Claro, foi um anjo de Deus que rasgou de cima a baixo, dizendo que aquela passagem estava aberta. Jesus tinha aberto o caminho, não precisava mais você ir através de nada até o Pai. Para a pessoa voltar a Deus, tinha que matar o cordeirinho. Agora Jesus, o próprio sacrifício, tinha ido ao Pai. Eles tinha aberto o caminho em direção ao Pai. E quando foi rasgado o templo de cima a baixo, era uma demonstração de que este sacrifício tinha acabado. Em que palavras profetizara isso o profeta Daniel? O próprio Daniel tinha dito que isso haveria de acontecer. Vai lá no livro de Daniel, corre. Você precisa achar o livro de Daniel. E é interessante ver isso. Daniel capítulo 9, verso 27. Olha o que havia uma profecia que o próprio anjo explicando para Daniel tinha dito que haveria de acontecer. 9:27 diz: Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Opa, então o próprio Jesus, que firmaria aliança conosco por uma semana, no metade da semana iria cessar os sacrifícios e a oferta de cereais. Peraí. Você ainda vai estudar o livro de Daniel comigo? Nós vamos estudar juntos Daniel e Apocalipse. Você vai amar, você vai entender. Sabe essa coisa que você diz, eu não entendo nada de Daniel e Apocalipse? Pois isso vai acabar na sua vida. Você vai entender isso, tá bom? E eu preciso ainda continuar. Estou sendo rapidinha para chegar numa parte áurea, na parte principal de hoje. Dá uma olhadinha nisso aqui. Quanto tempo permaneceria a lei moral? Por favor, dá uma olhadinha, Salmo 119, vai lá. Eu sei que eu já li isso com você, mas eu gosto muito de ler. Vou ler de novo, vamos lá. Salmo 119, verso 152, diz assim: Há muito aprendi acerca dos teus estatutos, que os estabelecestes para sempre. Glória ao nome de Deus. E também outro detalhezinho, Salmo 111, para trás um pouquinho, Salmo 111, o verso 7 e 8 diz assim, Salmo 111, 7 e 8 diz: As obras das tuas mãos são verdadeiras e justas, fiéis são todos os teus preceitos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em fidelidade e retidão. Glória ao nome do Senhor. Isso não te enche de alegria? Agora eu preciso que você faça uma coisa. Eu vou te mostrar nesse gráfico que você está vendo aí no quadro o contraste entre as duas leis, entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é chamada de lei real. Olha aí, está aí o versículo. A lei cerimonial é chamada de lei de ordenanças. A lei moral foi proferida por Deus. A lei cerimonial foi ditada por Moisés. A lei moral foi escrita por Deus em tábuas de pedra. A lei cerimonial era uma cédula de ordenanças. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. A lei cerimonial foi escrita por Moisés num livro. A lei moral foi posta na arca. A lei cerimonial foi posta ao lado da arca. A lei moral é perfeita. A lei cerimonial diz, nenhuma coisa a aperfeiçoou, Hebreus 7,19. A lei moral deverá permanecer firme para todo sempre. A lei cerimonial foi cravada na cruz. A lei moral não foi destruída por Cristo. A lei cerimonial foi abrogada por Cristo. A lei moral devia ser engrandecida por Cristo. A lei cerimonial foi tirada por Cristo. A lei moral foi comunica conhecimento do pecado. A lei cerimonial foi instituída em consequência do pecado. Agora, olhe para mim aqui. Já que você viu esse gráfico, eu queria que você lesse ele com todo cuidado e visse que há diferença entre uma e outra, total e completa. Uma foi feita para uma finalidade
e a outra para outra finalidade. Uma foi feita para eternamente existir e existe no céu, e todos os seres de Deus são regidos por essa, e você e eu seremos regidos por esta lei também no céu, e a outra tinha um tempo determinado para passar. No entanto, eu preciso que você continue estudando comigo uma coisa interessante agora, que você vai gostar muito, muito, muito de ler. A lei e o evangelho. Isso vai encher o seu coração. Eu tenho mais 15 minutos com você e eu queria que nesses 15 minutos você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Vamos lá. Gente, é tão bom ler isso. Romanos 3, vamos juntos. O livro de Romanos, é um pouquinho depois de Atos. Romanos 3, vamos juntos aqui. Romanos 3, verso 20, a pergunta é: qual é um dos usos da lei? Romanos 3, verso 20 diz assim: por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Qual é um dos usos da lei? Conhecer o que é pecado, conhecer o que está errado. Entendeu isso? Isso não é interessante? Conhecer o que está errado, o conhecimento do pecado. Tornando assim conhecido o pecado e a consequência e necessidade de um Salvador, que parte desempenha a lei? Vamos ver então Gálatas. Corre para Gálatas, por favor. Gente, é gostoso estudar, é necessário estudar. Sem estudar, nenhum de nós vai compreender nenhuma das coisas que Deus tem para ensinar. Por isso que quando você está tirando esse seu tempo, eu parabenizo você. Gálatas, vamos lá, capítulo 3. Vamos entender aqui. Qual é a parte que desempenha a lei? Gálatas 3, 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serve de... O que é aio? Um elo de ligação. A lei é o que nos conduz a Cristo. Nos faz dizer, puxa vida, eu transgredi a lei, eu preciso de Cristo. Entendeu isso? Mas outra pergunta, vamos lá. Que declara ser o Evangelho? Romanos 1,16. Vamos tentar entender o que é o Evangelho. Você não ouve falar bastante a respeito do Evangelho? Vamos dar uma compreendida. Romanos, capítulo 1, verso 16. Você vai entender o que é o Evangelho. Vamos lá, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação tanto do judeu como do grego, de qualquer pessoa. Então presta atenção agora, qual é a significação do nome aplicado pelo anjo do Salvador antes do seu nascimento? Um significado do nome de Jesus ao próprio Jesus antes do nascimento dele. Vamos em Mateus 1 e fazer essas comparações na Bíblia, fazer essas comparações do que foi escrito, faz uma ligação dentro da nossa cabeça, como se o quebra-cabeça fosse fechando. Mateus 1, verso 21, dá uma olhadinha que diz aqui: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja que interessante, um dos nomes que foi dado a Jesus, o nome da aplicação do nome de Jesus, é que ele dará à luz a um filho e chamará seu nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em que há poder para salvar do pecado revelado? Em que há? Veja, 1 Coríntios, corre lá, para que você entenda isso. 1 Coríntios, corre em 1 Coríntios, você vai entender melhor a pergunta. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Jesus é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora observe. Que foi predito a respeito da atitude de Cristo para com a lei de Deus. Esse Cristo que é nosso poder, que é nossa salvação, esse Cristo que é nossa redenção, esse Cristo que nos salvaria do pecado. Vamos dar uma entendida melhor a respeito de Jesus. Veja Salmo 40, corre lá, daqui a pouco vai fazer mais sentido, vai lá. Salmo 40, só siga, vai seguindo o que a Bíblia diz. Salmo 40, verso 7 e 8, o que foi predito a respeito de Cristo? Verso 7 e 8. Então eu disse, eis-me aqui, cheguei.
No rolo do livro está escrito ao meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está escrita dentro do meu coração. Peraí. Falando a respeito de Cristo, o salmista disse que Jesus teria a lei dentro do coração dele. Esse Jesus que veio para salvar você, que é a tua redenção. Interessante isso. Qual é a primeira promessa do novo concerto? Hebreus 8:10. E você tem que estudar comigo sobre os dois concertos. É outra coisa que vamos estudar. Sabe o que eu começo a achar? Que não vai ter fim esses nossos estudos. Vamos continuar estudando um tempão juntos. Nós vamos estudar, vamos chegar juntos à compreensão de coisas lindas. E, na verdade, nós vamos estudar até a eternidade. Para a eternidade todas nós vamos continuar estudando. Hebreus 8, abriu? Por favor. Hebreus, eu estou em Romanos. Opa, então vamos lá. Para Hebreus, capítulo 8. Vamos lá. Se você abre o livro de Hebreus, capítulo 8, Hebreus é lá depois de Tiago, né? Hebreus 8, vamos juntos aqui. Hebreus 8. A pergunta é: qual é a primeira promessa do novo concerto? Hebreus 8, verso 10, diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Peraí. Então, uma vez Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Depois ele pediu que nós pensássemos a respeito de Jesus, que tem as leis escritas dentro do seu coração. É onde Deus diz que vai escrever as leis em você e em mim. Ele fazendo um novo concerto. Escreveria a lei aonde? Dentro do nosso coração. Eu acho isso tremendo, eu quero isso para mim. Senhor, escreve a tua lei nas minhas células, em toda a minha vida. Escreve, Senhor, as leis no coração desta pessoa. Agora, qual é a relação de Cristo para com o novo concerto? Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele maior ministério, mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Olha que coisa bonita ler isso. Como é de outra maneira descrita esta mesma obra em favor dos homens? Hebreus 8, 3 e 4. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que ele também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdote que ofereceriam dons segundo a lei. Que lei? Esta lei, lembra disso? Agora, o que é necessário da parte do indivíduo a fim de receber os benefícios da obra de Cristo? Romanos 10, 10. O que é necessário da pessoa comum, igual a você e eu, para recebermos estas bênçãos que Jesus está fazendo diante de Deus por nós lá no santuário celestial? Romanos 10, 10. Vamos juntos, vamos ver aqui. Diz assim, olha só. Pois com o coração se crê para a justiça, e com sua boca se faz confissão para a salvação. O que é necessário da parte do indivíduo a fim de receber o benefício da obra de Cristo? Crer com o coração e dar testemunho com sua própria boca. Confissão para a salvação. Que confiou São Paulo conseguir pela fé em Cristo? Olha, São Paulo disse que tinha conseguido alguma coisa. Vai em Filipenses, corre até lá. Filipenses, vai lá, achou o livro de Filipenses? Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, verso 8 e 9, diz assim, Filipenses 3, 8 e 9 diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas e as que considero como refúgio, para que possa conseguir e ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Peraí, há uma diferença grandiosa aqui no que eu estou falando, no que os judeus faziam. Os judeus confiavam na lei para a sua salvação. Nós vemos a lei como um meio de nos levar até Cristo, e a lei nos mostra os nossos pecados e faz com que nós tenhamos uma visão clara de que Jesus, naquele em quem o coração está escrito a lei de Deus, possa escrever em nós, em nossas células, em nosso coração, a lei do Senhor. Não é interessante isso? Jesus pode fazer isso em você e em mim. E a gente vai considerar todas as outras coisas como refúgio diante de Deus.
Que relação mantém a lei para com esta justiça? Romanos 3, volta para Romanos. Eu sei que você fala, mas Maísa, para que tanto verso bíblico? Para que você não tenha dúvida. Você precisa ter certeza para poder explicar para as pessoas. Romanos 3:31 diz assim, olha a pergunta. Que relação tem a lei de Deus com a justiça? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por que Paulo está dizendo isso? Sabe por quê? Porque algumas pessoas dizem, eu não quero saber da lei, eu tenho a fé em Cristo. A pergunta e comentário de Paulo é muito claro. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Mais um detalhe para que você compreenda agora. Que foi que Cristo tirou? Vai lá, São João. Corre, vamos lá. Interessante ver isso. São João. Quando as pessoas falam, não, mas Cristo tirou a lei. Vamos ver o que foi que Jesus tirou. São João, capítulo 1. É o Evangelho de João, tá? Lá, São João, capítulo 1, verso 29, diz assim. São João 1, 29, eu vou ler para você agora. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo, não a lei do mundo. Jesus tira o pecado. O que foi que Cristo aboliu? Segundo Timóteo 1, as pessoas falam, não, mas Cristo aboliu a lei. Então vamos em 2 Timóteo ver se isso é verdade. Vai lá, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, diz assim, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O que foi que Cristo destruiu ao morrer na cruz? A morte, queridos. Lembra que ele então, a morte, o salário do pecado é a morte. Quando ele morre na cruz, o Senhor Jesus então, pela graça e poder de Deus, tira de nós a oportunidade, a miséria de morrer. Compreendeu isso? Agora veja, que mudança se opera pelo meio do Evangelho? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Vamos agora em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, vai se explicar o que acontece pelo meio do Evangelho. 3, 18 diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu, quando paro para pensar nisso, eu observo o seguinte, observe essa explicação. Pretende-se às vezes que Cristo tenha mudado ou abolido ou tirado a lei, posto em lugar do Evangelho, mas isso mostra a falsa compreensão da obra verdadeira de Cristo. O crente é transformado pela contemplação da glória revelada no Evangelho. A morte foi abolida pela morte de Cristo. Eu vou repetir, a morte foi abolida pela morte de Cristo. E o pecado foi tirado por aquele que levou o pecado sobre si. Lembra disso? Mas a lei de Deus ainda permanece inalterada, como o próprio fundamento de seu trono. Interessante isso. Eu quero que você entenda que interpretação Jesus deu do 6º mandamento. Só para você entender que o próprio Jesus o que falava disso. Vamos lá em Mateus 5. O próprio Jesus falando de um dos mandamentos da lei. Mateus 5, vamos lá. Vamos ver a interpretação que ele deu. Mateus 5, verso 21 e 22, diz assim. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Onde estava escrito isso? Não matarás. E quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão está sujeito ao julgamento, e qualquer que disser ao seu irmão raca está sujeito ao sinédrio, mas quem disser tolo está sujeito ao fogo do inferno. Deixa eu comentar um detalhe. Lembra que inferno é sepultura, tá? Aquele fogo do último dia. Mas agora eu pergunto a você e comento contigo. Jesus não somente aceitou a lei, mas ele ampliou a lei. Não é só matar, é o jeito que você trata a pessoa que se torna errada também. É uma maneira de matar, é uma forma de transgredir a lei de Deus. O que ele falou também sobre o 7º mandamento? Mateus 5, 27, vamos dar uma olhadinha. 5, 27, vamos ler junto. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, é o 7º mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Peraí. Jesus não somente aceitou a lei, ele ampliou a lei também, a lei do 7º mandamento. Então não é só adulterar, é olhar para uma mulher com intenção impura. Deus deu uma informação espiritual à lei.
Em que promessa foi o evangelho pregado a Abraão? O evangelho foi pregado a Abraão? Sim, foi. Gálatas capítulo 3. Aonde em Gálatas está falando de Abraão? Sim. Dá uma olhadinha. Gálatas capítulo 3. Eu acho 10. Eu acho ótimo isso. Gálatas capítulo 3. Observa, por favor. Olha, em que base foi Abraão? Olha lá. Em que promessa foi o evangelho pregado a Abraão? Gálatas 3, verso 8. Olha o que diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Abraão recebeu o evangelho, sim ou não? O que é o evangelho? São as boas novas que Jesus iria alcançar todas as pessoas. Iria alcançar as pessoas na terra com o seu perfeito amor. Iria trocar a vida dele pela vida das pessoas. Isto é o evangelho. Tá entendido? Ia trocar a vida dele pela morte. Aqui nós merecemos, né? Agora, em que base foi Abraão tido como justo? Romanos 4, volta para o livro de Romanos. Romanos 4, vamos lá, para que você entenda Romanos capítulo 4. Como que Abraão foi tido por justo? Romanos 4, o verso 3, diz assim. Eu acho... o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Em que base Abraão foi recebido como aquele que era justo diante de Deus? Porque ele creu no Senhor. Isso é muito interessante. Agora vai no estudo 7 e 8 dessa mesma série, quando eu te explico por que é que crer faz tanta diferença. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos por Jesus. Mas a lei, ela nos serve de aio, nos serve de informação. Sem ela, não tem como você saber onde está errado. De quem é a informação de que Deus mudou alguma coisa? Satanás quer que fique mudado alguma coisa da lei, para que você e eu não saibamos o que é certo e errado e permaneçamos em erro diante do Senhor. De que maneira são justificados os que creem em Jesus? Romanos 3, 24. De que maneira? Romanos 3, verso 24 diz assim, mas também por nossa causa... A quem há de ser imputado? A nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Salvador. Nós cremos. Somos justificados quando cremos em Jesus. Isso é muito... Como assim? Creio eu que Jesus me justificou? Eu acredito, aceito que fui aceito? Eu acredito que fui aceito por Jesus? Crês tu na palavra de Jesus, no sacrifício que Jesus fez por você? Avante, olha aqui, depois de haver operado esta obra da graça, presumir-se-á que o crente continue em pecado? Depois que a graça acontece nele, ainda ele continua em pecado? Romanos 6, você está em Romanos mesmo? Romanos 6, verso 1 e 2 diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado ainda viveremos nele? De jeito nenhum, irmãos. Se nós sabemos que alguma coisa diz que é errado, por que continuar naquilo? Fala, mas Maísa, Jesus aboliu a lei, o meu pastor disse... Não, o que ele aboliu foi esta. Você quer ver o próprio Jesus dizendo que não aboliu a lei? Vai lá, Mateus, vamos lá. Vai lá, abre no livro de Mateus e veja o próprio Jesus falando. Mateus capítulo 5, verso 17. Vamos juntos? Vamos lá? Mateus 5,17, eu abri. Não penseis que vem destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas vim para cumpri-los. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio, nada, nem um pedacinho pequeno se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes pequenos mandamentos e ensinar aos homens, será tido como menor no reino dos céus. Irmãos, não pode mudar isso aqui é eterno, não tem como. Foi a lei que o próprio Deus escreveu com sua mão. Você fala, mas Maísa, e por que tem uma lei para um grupo de pessoas e outra para outro? Você vai entender no próximo estudo. Quais foram os mandamentos aqui dentro que foram mudados? Foram mudados pelos homens, não por Deus. Se Jesus não mudou, se os discípulos não mudaram, se você e eu não mudamos, quem foi? Nós precisamos entender quem foi. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei? Só para que você entenda, fique melhor ainda. Aí mesmo, no livro de São João, capítulo 15, vai avante, vamos ver a atitude de Jesus para com a lei de Deus. São João 15, verso 10, diz o seguinte, diz assim, se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Qual foi a atitude de Jesus para com os mandamentos? Ele guardou também. Isso é interessante, não é? Que texto mostra que o povo remanescente, o que sobrou do povo de Deus na terra, terá justa concepção da devida relação para com a lei de Deus. A lei nos salva, mas ela precisa ser guardada? Sim, porque não para salvar-se, mas porque a lei de Deus é a instituição maior que mostra como deve agir o povo de Deus. É como se fosse a Constituição celeste, a Constituição de Deus, é a lei real. Que texto mostra que os filhos de Deus nos últimos dias ainda continuariam guardando a lei? Por favor, Apocalipse, vamos ver juntos, capítulo 14, vejamos Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12, olha o que diz. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Peraí. Então não é só guardar os mandamentos de Deus, é ter o quê? A fé em Jesus. Quero convidar você para ter essas duas coisas. Vou te convidar para que, em nome de Jesus, estas duas bênçãos estejam na sua vida. Quais? Depois que a lei cerimonial foi abolida, que a lei do Senhor não foi abolida, que ela seja escrita no seu coração e no meu. Não para a salvação nossa, que quem nos salva é Jesus, mas para que ela nos mostre onde está errado. E o povo de Deus nos últimos dias teria a fé em Jesus e guardaria os mandamentos de Deus. Quer pedir a Deus forças para isso? Vamos juntos, vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nos ajude, nos ensine, trabalhe conosco. Faça, Pai de amor, em nosso coração e em nossa vida, aquela obra para a qual o Senhor nos chamou, de sermos reparadores de brechas. Que possamos estudar com as pessoas, que possamos mostrar a eles quais são as coisas que neste mundo foram mudadas pelas obras humanas. E que no próximo estudo, quando explicarmos sobre as leis que foram mudadas, o Senhor seja ainda e para sempre o nosso orientador. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e te dê um lindo dia e até amanhã no próximo estudo. Um abraço.